o like, se inscreva no canal, pega esse link aí, pô, manda lá no seu grupo da Resenha do Futebol, fala, cara, a resenha dos caras é diferente, tá? É outro patamar. Cola com a gente, ajuda a gente aí, pô. É de graça, o like é de graça, vamos lá. É também difícil fazer muito com um elenco tão limitado, né? Também tem essas lacunas aí no elenco, né, Caio? Sim, se você for olhar no jogo de sábado, o Vitória estava sem Cáceres, PP, Eric, Claudinho. Só isso aí já são titulares rotativos, mas já são titulares do Vitória. Sem o Rubens Ismael, que também se contundiu, sem Mateuzinho e sem o William Oliveira. Certo? Entendo que o elenco é puxado, mas quem contratou foi a diretoria. Quem contratou o Elton Rato, que acreditava que o Rato não conseguiu render, a gente sabe, mas querendo ou não, além do Rato, teve várias contratações, por exemplo, o Lucas Braga, que não fez um mau jogo, mas aí eu volto para aquela questão do velho ditado do professor Evaristo. Evaristo de Macedo falava o quê? Não contrate jogador ruim, porque uma hora eu vou precisar usá-lo. E isso, no sábado, foi dito e feito. Ele precisou do Lucas Braga, e lá ele tinha que usar o jogador. E, novamente, o Lucas Braga fez uma atuação de razoável para baixo, não consegue atacar as profundidades, como o Carille diz, não consegue chutar no gol, é um atacante inoperante, se defende até, recompõe bem, mas não ataca bem, e isso é ruim, porque o Vitória fica só dependendo de um lado. O Vitória que veio crescendo com o Carille, como o Luan bem apontou, o Vitória agora tem profundidade, tem jogadas pelo meio, o Vitória tenta chegar mais à área, o Vitória chuta mais ao gol com o Carille, que não chutava com o Carpim, mas o que é que falta no Vitória? Falta qualidade. Vitória precisa melhorar essa qualidade. Tem até setembro para contratar. Se vai ou não, aí depende muito do que se o Fábio Mota queira. Para mim, cessou a contratação. A gente vai com esses aí que estão aí. E eu creio, vou ficar muito surpreso se o Vitória anunciar mais algum outro reforço que venha somar com esse elenco aí. No momento, vai ser esse time aí, com intensidade, com vontade, mas que ainda falta qualidade. Do Caio, e eu falo muito de Vitória com Caio, porque Caio, além de ser um comunicador brilhante e um jornalista, um cara bem informado de Vitória, é um torcedor, né? E diferente da média do torcedor do Vitória, ele é um torcedor muito lúcido. E esse comentário contrasta muito com o torcedor do Vitória. Por quê, Léo? Porque o torcedor do Vitória tem na cabeça que Fábio Mota é o melhor presidente e que a diretoria é maravilhosa e toda essa ideia. Só que toda essa ideia não casa com a realidade do Vitória. Quando o Caio vem aqui e fala assim, ó, o que falta é qualidade. Você vai encontrar pessoas falando assim, ó, mas o Vitória não tem dinheiro. Aí eu vou perguntar, Caio, quanto é que foi para mandar embora o Wellington Rato? Quanto é que foi para mandar embora Mosquito? Quanto é que custou o salário desses caras enquanto esses caras estavam no Vitória? Quanto é que custou o Luan enquanto estava no Vitória? Quanto é que custou o Carlinhos enquanto está no Vitória? E são jogadores que... Quanto é que custou o Hugo, lateral esquerdo, enquanto estava no Vitória? São jogadores que custaram caro. Quanto é que custa o Hiller? Então, é melhor você ter 10 jogadores, nota 2,5, 3, ou você tentar dar um tiro e pagar seus 1 milhão de salário para um jogador, nota 6,5, 7. O São Paulo está fazendo isso. O São Paulo, que ganhou do Vitória, Léo, fez isso. Mandou embora 18 jogadores. E ficou com Lucas e Oscar, pagando salários altos a eles. Fez uma ou outra contratação, subiu 3, 4 da base, e esse é o time. Será, Léo, que essa receita do São Paulo tá tão errada assim? Cara, a gente já debateu aqui várias vezes, né, a situação do Vitória.
Eu acho que a situação do Vitória é esses erros que acontecem no início de temporada, não é a primeira vez, já vem a sequência aí de 5, 6 anos acontecendo os mesmos erros, contratações equivocadas e no meio do caminho tem que corrigir contratação, contratando mais jogador, mandando embora quem está aqui. Então, óbvio que no Vitória, às vezes, a quantidade parece que prevalece mais do que a qualidade. E um elenco que, por exemplo, esse ano foi 42 contratações, 42 jogadores no plantel, então é meio complicado você montar um time. Já é complicado para o treinador com um elenco um pouco reduzido. Você deixar todo mundo satisfeito, imagine você tentar deixar satisfeito 42 atletas e tendo que ter espaço ainda para os meninos da base. Então o Vitória, às vezes, contrata muito com pouca qualidade. O melhor jogador, antes da temporada começar, que todos esperavam, era o Rato, e o Rato não conseguiu desempenhar aquilo que se esperava dele. E o Vitória, o resto é contratação meia boca. E aí é como você falou, seria bem melhor, bem mais efetivo diminuir essas 40 contratações para 10 contratações nível 6, 5, aonde daria um equilíbrio maior à equipe. O que a gente sabe é que o Vitória, mais uma vez, vai para a segunda parte brigando ali na parte de baixo, né? Tem que parar, o torcedor baiano, tanto do Bahia como do Vitória. Deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. E não é que eu concorde não, tá? É porque é a realidade. Hoje em dia, se um clube não tem, um time não tem, pelo menos, no seu time titular, 3 atletas com salário de mais de 1 milhão, você vai brigar só lá embaixo. Só lá embaixo. Você não vai mais contratar um jogador bom, pagando 400 mil, 300 mil de salário. Não vai. Não vai. Não vai. Se eu falar você, por exemplo, o Bahia, para falar do rival direto. O Bahia ali, parceiro, Everton Ribeiro ganha seus 1 milhão por mês. Seu Cauli é quase isso. Seu Caio Alexandre é quase isso. Tô falando bobagem aqui, Léo? Não, tá nessa base aí mesmo. Seu Jean Lucas é quase isso. Seu Juba, depois da renovação, é quase isso. Certo? Dos jogadores importantes que o Bahia tem na frente, o que deve ganhar menos é Eric Puga. Seu Luciano Rodrigues é quase 1 milhão também. Então não existe. Quando você vai contratar jogador de 400 mil, é o seu. Como é o nome dele? Jean Mota. E eu acho que Jean Mota tem uma informação aí, eu quero até perguntar ao Caio, tinha um dos maiores salários do elenco, né? Sim, entrou na justiça recentemente para o atraso salário contra o Vitória, né? Pois é. É melhor você ir, você vai sei lá, num time do interior de São Paulo lá, quando o Mirassol... Olha o Mirassol. Olha os jogadores do Mirassol. Outra coisa que é importante falar, eu bato nessa tecla desde janeiro. O Vitória não tem que investir só em jogador. O Vitória tem que investir em estrutura. A estética dos jogos no Barradão é feia. Não dá vontade de assistir o jogo do Vitória na televisão quando é no Barradão. Mesmo que melhorou bastante com a iluminação nova, a iluminação é ruim. Fica escuro na televisão. Ninguém quer assistir um jogo daquele jeito. Que nem o estádio do Bragantino, escuro. É por isso que o Bragantino está botando no chão e está construindo outro. É estrutura. Se você melhora seu produto, você consegue cobrar mais pelo patrocínio que você vende da placa, por exemplo. Você consegue fechar patrocinador pontual. Há quantos anos não vemos o Vitória fechar um patrocinador pontual? Aquele que faz propaganda naquele jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Simples. Tá caindo de maduro, como dizem aqui no Sul. A BYD tá aí na Bahia, do ladinho de Salvador, em Camaçari, não é isso? Não é isso? Sim. Tá faltando o quê pra BYD botar um BYD atrás do gol ali, fazer uma situação ali? Para aparecer na televisão um jogo de domingo, 4 da tarde, contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, vai passar para o Brasil todo. Mas não acontece porque a estética da transmissão do jogo do Vitória é ruim. Eu não estou dizendo que é fácil de resolver, mas não é por falta de dinheiro. Não vem dizer para mim, não vem me aplicar.
Porque eu dou uma lista aqui do ano passado para cá, a gente já deu essa lista várias vezes aqui, Léo. Do ano passado para cá, o Vitória gastou, pelo menos, em contratação errada. Se eu tiver errado, pode me corrigir aí, Léo. Vou passar a palavra para você. Uns 100 milhões de contratação errada, Léo. Como a gente falou, né? A equipe que contrata muitos jogadores, mas com pouca qualidade. É muita contratação errada. E depois tem que corrigir o erro na segunda parte da temporada para tentar salvar a temporada. Então é um desperdício de dinheiro muito grande. E aí quebra toda essa história, né? Que não tem dinheiro. Pô, cara, você faz 42 contratações e quer dizer para mim que não tem dinheiro, é como a gente falou no início. Só era o Vitória diminuir o número de contratações e contratar jogadores pontuais. Contratar jogadores que viessem para resolver o problema, que viessem para ser mais um. Mas o Vitória não faz isso. O Vitória normalmente contrata um caminhão de jogador e esse caminhão se aproveita no máximo um. Se a gente for olhar a contratação esse ano aí, só se aproveitou até agora o Halter.